Olá, amigos. Eu sou cristão, logo eu sou uma pessoa moral. Será? Nós vamos dar uma avaliada nessa afirmação, porque não é bem assim. Eu sou o Oscar, você está no canal Cristianismo e Política. Muito bem, nós vamos dar uma avaliada com mais critério, um pouquinho a questão da ética e da moral na vida do cristão. E é importante que a gente considere alguns valores. E para começar, a gente tem que considerar que a base da ética e da moral de um cristão é e deve ser exclusivamente a palavra de Deus. Vejamos o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Cada vez mais o mundo tem abdicado de valores cristãos para abraçar a causa do politicamente correto. A palavra de Deus ela estabelece os fundamentos da ética cristã, mas muitos de nós têm olhado com muito carinho para a questão do politicamente correto. A gente deve fazer algumas observações para a gente considerar isso que eu estou falando. Vamos ver algumas características que o politicamente correto tem colocado na sociedade e tem sido aceito com uma certa facilidade, até por nós cristãos. Por exemplo, a identidade de gênero. As pessoas desse grupamento têm pregado a liberdade de escolha da sua sexualidade, seja ela nas práticas, seja ela até no entendimento. Alguns se dizem, eu me vejo como isso ou aquilo, uma mulher ou homem, e assim ele assume aquela personalidade como se de fato fosse, enquanto a palavra de Deus ela fala outra coisa. Outra coisa que tem sido pregado na sociedade, exemplo, as ideias do comunismo, socialismo. Porém, essa ideologia política, ela tem na sua essência, em primeiro lugar, ateísmo. Eles negam a existência de Deus. No caso, a religião atrapalha a implantação desse domínio, desse controle do comunismo. Segundo, filhos pertencem ao Estado, porque pais atrapalham, porque pais põem na cabeça de filhos pensamentos que nem sempre são aqueles que interessam ao Estado. Terceira coisa, desconstrução da família. A família atrapalha porque a família estabelece princípios éticos e morais firmes que nem sempre estão de acordo com os interesses do Estado, de um Estado comunista. Então essa ideologia comunista é outra coisa que está sendo muito comum. Junto com ela hoje em dia tem o globalismo, também tem outros valores liberais de costumes. Outra coisa que o politicamente correto tem pregado, a liberdade sexual antes do casamento tem sido uma prática corriqueira, a relação sexual e agora principalmente entre jovens e adolescentes. E a gente tem visto crescer um número cada vez maior de adolescentes, meninas grávidas, né? Outra pregação desse politicamente correto é o empoderamento da mulher sobre os homens. Outra prática ou pregação do politicamente correto seria o poliamor. Você não precisa amar só uma pessoa, você pode ter mais de um amor, mais de um relacionamento, e assim, junto com isso, fica aceitável a bigamia, às vezes ter vários relacionamentos simultâneos. Outra coisa que o politicamente correto tem pregado, é uma ditadura das minorias, uma exaltação exacerbada do direito daqueles, entre aspas, desfavorecidos por serem minorias. E nem sempre são minorias. Por exemplo, eles falam, os negros. Negro não é minoria no Brasil. Nós somos um povo mulato, na maioria. Somos miscigenados. Mas não, vamos fazer a distinção.
brancos e negros, e os negros passam a ser os coitadinhos, homens e mulheres, as mulheres passam a ser as oprimidas, heterossexuais e homossexuais, os heterossexuais são opressores, discriminadores, homofóbicos. Então cria-se essa cultura de divisão do politicamente correto. Uma outra coisa também é o liberalismo revolucionário, prega-se a revolução, a transformação, destrói tudo que está aí para fazer de novo, e o jovem e adolescente, principalmente, ele ama todas essas questões de rebeldia, de revolução, de começar de novo, explosivo, violento, rápido, urgente. Calma, não é assim. Vamos dar uma olhadinha. Por que o politicamente correto não é bom, eticamente falando, moralmente falando, aos olhos da palavra de Deus? Todas essas coisas que o politicamente correto prega, e eu falei algumas, são várias coisas, que eu não citei aqui inúmeras delas. Todas elas atentam contra a palavra de Deus de alguma forma. Por exemplo, vamos começar a enumerar alguns atentados à palavra de Deus que o politicamente correto faz e incute na mente dos nossos jovens, das nossas crianças. Deus criou dois sexos, macho e fêmea, Deus criou. Então, nós temos visto aqui agora uma campanha contra uma igreja que gravou um vídeo de crianças falando: meu Deus não erra, ele criou homem e criou mulher, enquanto empresas têm feito publicidades usando crianças, estimulando a identidade de gênero. Eles atentam contra a criação de Deus, é deturpação do que Deus fez. Outra coisa, o ateísmo atenta contra a existência de Deus. Deus existe, Deus é fato, Deus é criador, a natureza nos anuncia a existência de Deus. Outra coisa, o Estado deve educar a criança quando a palavra de Deus fala que os pais são responsáveis por isso. E essa relação de submissão do filho ao pai reporta-nos a nossa relação de submissão ao nosso pai, que é Deus. Então essa construção de Deus da família, onde o pai instrui o filho, é para nos educar isso. Outra coisa, Deus no Éden, ele chamou Eva no seu pecado, ele deu uma punição e falou: olha, a sua vontade estará sujeita ao seu marido. Então, dentro do casamento, o marido será o cabeça. E esse feminismo feminismo exagerado, esse empoderamento da mulher, não vê a igualdade, mas quer a superação, quer desconstruir isso que Deus... Outra coisa, a monogamia. A monogamia, ela reporta a fidelidade que devemos ter a Deus, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, a fidelidade do casamento reporta essa nossa fidelidade a Deus. Sexo antes do casamento também reporta uma perversidade ou uma promiscuidade, uma permissividade a se conhecer coisas novas, entre aspas, deuses novos. Então você pode ir lá fora experimentar, ver se gosta. Se não gostar, você vem aqui depois e fica com o que é certo. Não, não é assim. A palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Então o liberalismo, ele leva as pessoas a essas práticas, essa questão da rebeldia que é tão simpático aos jovens e particularmente aos adolescentes. Raul Seixas cantou sobre isso, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que estar sempre certo, né? Como Deus, ele critica Deus na sua palavra. Veja aí o trechinho da música dele, que você vê como ele ataca Deus, falando que Deus é velho, Deus é caduco, que ele prefere ser uma metamorfose. Então ele não aceita a firmeza da palavra de Deus. Muitas áreas da vida são atacadas por esse politicamente correto e particularmente a palavra de Deus. Cada cristão precisa se avaliar se ele está defendendo os valores de Deus ou os valores do mundo que é representado por esse politicamente correto, por esse liberalismo que tem sido pregado. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela nos diz:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tem sido ético, você tem sido moral aos olhos de Deus, e não aos seus olhos ou aos olhos do politicamente correto, você tem defendido na política, nas ideologias, partidos que defendem a palavra de Deus, ou você tem apoiado iniciativas de líderes, artistas, políticos que atacam a palavra de Deus nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas práticas? Tem que ser sincero, tem que ser coerente, tem que ser alinhado com a palavra de Deus. O gramscismo, ele perverteu muito da nossa cultura, e nós vamos falar do gramscismo em um vídeo próximo. Esteja atento, faça uma autocrítica. Você verdadeiramente é moral ou é imoral nas suas práticas, mesmo sendo cristão? Você será imoral se você defender, porque a palavra de Deus em Romanos, ele fala sobre aqueles que se perverteram, que eles não só praticam aquelas coisas abomináveis a Deus, como aplaudem, concordam com aqueles outros que também o fazem. Não seja assim. Seja fiel a Deus. Fiquem com Deus. Continue conosco nesse canal. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo. Vamos fortalecer esse canal e essa mensagem para que nós tenhamos um país melhor e possamos glorificar a Deus, fortalecendo a sua igreja aqui entre nós. Forte abraço. Tchau, tchau.